Ei, psiu, melhora essa postura. Quantas vezes você já ouviu isso? Certamente você já deve ter ouvido isso muitas vezes e também já deve ter dito para alguém: olha, essa tua postura não está legal, esse teu ombro está um pouco mais elevado, senta direito, inclina um pouco mais para a direita, inclina um pouco mais para a esquerda. Sem dúvida nenhuma você já presenciou uma cena dessa. Sem dúvida nenhuma, ou já pediram para você melhorar a sua postura, ou até você mesmo já chamou a atenção de alguém que porventura estava numa postura que, ao seu modo de ver, de forma inadequada. Então, neste vídeo, eu vou falar exatamente sobre isso. Será que existe realmente uma postura correta? Existe uma melhor postura para dormir? Existe uma melhor postura para se sentar? Existe até mesmo uma melhor postura para você andar ou permanecer de pé? Será mesmo? A posição ortostática, ou seja, a posição parada, a posição em pé, na grande maioria das vezes, é um elemento onde faz parte de uma avaliação fisioterapêutica. A partir do momento em que o profissional olha o indivíduo em pé, de frente, de lado e através das costas. E a partir dali começa a olhar alguns desnivelamentos, vamos chamar assim, algumas alterações posturais no corpo daquele indivíduo e que muitas vezes buscam uma correlação com a dor apresentada com aquelas alterações presentes. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: o nosso corpo ele é uma estrutura extremamente inteligente. Ele tem um poder de autocura, ou seja, um poder de automaticamente ele buscar posições antálgicas. O que é que isso quer dizer? Posições onde ele não sinta dor e posições onde ele vai gastar menos energia para realizar uma determinada tarefa. Essas alterações elas podem ser decorrentes de uma série de fatores. Vou te dar um exemplo. Imagina você aí agora, você acabou de sair de um rodízio, você comeu pra caramba, comeu carne, comeu sushi, comeu massa, suco, refrigerante, sobremesa. Como é que tá o teu abdômen? Como é que tá a tua estrutura abdominal? Você tá com a barriga cheia, não é verdade? Qual é a postura que automaticamente você vai apresentar? Imediatamente o teu corpo ele vai se esticar um pouco para trás, né? E aí muitas vezes algumas pessoas abrem o botão da camisa ou até mesmo abrem o botão da calça, porque aquilo ali vai dar um alívio no seu corpo. O corpo da pessoa imediatamente ele tem aquela necessidade de esticar-se um pouco para trás e muitas vezes inclinar-se para um dos lados. A mesma coisa acontece, imagina agora comigo, uma cólica. Aquela cólica na região abdominal, quando você sente isso, na grande maioria das vezes as mulheres, uma cólica menstrual, qual é a posição que assume? Você já viu alguém com cólica todo esticado para trás? Dificilmente. Mas eu tenho certeza que se você presenciou uma cena de alguém com uma cólica, essa pessoa ela tá um pouco retraída, tá curvada um pouco para frente. Por quê? O corpo dela, as tensões musculares, elas são obrigadas e são muito mais interessantes para uma posição de conforto que assumam aquela posição. Então, muitas vezes, na posição em pé, na posição ortostática que nós chamamos, a avaliação postural ela é feita de forma não tão eficaz. Ou seja, aquela posição apresentada pelo indivíduo é a posição que o corpo dele prefere estar. Não quer dizer que aquilo é uma posição patológica. Não quer dizer que aquela posição, obrigatoriamente, ela tem que ser corrigida. É a partir daí que vem os insucessos no tratamento. Quando esse indivíduo ele tem a necessidade de apresentar aquela postura, apresentar aquela posição e começam-se a se fazer séries de intervenções buscando uma, entre aspas, correção daquela postura, uma correção daquele corpo, visto que aquele corpo, fisiologicamente falando, e pela necessidade do corpo, ele não está desordenado, ele está ordenado, ele precisa estar daquela forma. E quando se busca uma correção, um alinhamento daquela postura, e o sucesso do tratamento ele não é visto, acredita-se que aquele tratamento ele foi ineficaz. Isso não é verdade. Apenas o corpo ele não tem a necessidade ou ele não apresenta um favorecimento de retomar aquela posição ao qual ele está sendo submetido. A melhor posição para aquela pessoa é aquele ombro um pouco mais elevado, aquela coluna um pouco mais inclinada. Ou seja, não existe uma postura correta. Cada um apresenta a sua melhor postura. Cada corpo vai apresentar a sua melhor maneira de gastar menos energia e se achar muito mais confortável para fazer todo e qualquer tipo de atividade. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: se alguma vez, em algum momento, você foi submetido a uma avaliação postural, foram feitas várias intervenções para fazer esse tipo de correção e não foi obtido nenhum tipo de sucesso, não foi o tratamento que foi mal feito, não foi a intervenção que não foi bem aplicada para você.
O seu corpo que não aceita retomar aquela posição que está sendo pensada, que talvez seja a melhor posição para ele. O que é que fica de tudo isso? Para a gente resumir de uma forma muito eficaz. Cada corpo e cada pessoa tem a sua melhor postura, tem a sua melhor posição e a forma de gastar muito menos energia. Não existe uma postura correta para que todas aquelas pessoas assumam aquele patamar, aquela postura e aquele alinhamento. Ok? Então fique esperto. Não quer dizer que existe uma melhor postura adequada para todo mundo, mas existem sim tensões musculares excessivas no corpo, causando uma necessidade de adaptação e que muitas vezes essas adaptações podem trazer dor, tanto no âmbito muscular, quanto uma sobrecarga em algumas articulações, dependendo da atividade a qual esse corpo ele é submetido. Então, se por acaso já te disseram que você tem uma alteração postural, ou se você já percebeu que alguma pessoa tem alguma alteração postural e precisa ser corrigida, primeiro entenda por que o corpo dela está assumindo aquela posição, por que o seu corpo ele está apresentando-se aqueles desalinhamentos e até que ponto esses desalinhamentos são responsáveis pelas dores que você sente ou pelas sobrecargas articulares que esse corpo ele pode apresentar, ok? Espero que você tenha entendido e não precisa corrigir a postura. Essa postura que você está aí é a melhor para você. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.